Olá, meninas e meninos, professoras, mamães, vovós, tias, todos vocês que gostam de ouvir história. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje aprender mais um pouquinho sobre como contar histórias. Como eu disse na semana passada, alguns já nascem com este dom, outros precisam desenvolver, mas no final das contas, todos nós precisamos aprender. Nós vimos também que toda história começa muito antes dela começar, quando você está preparando o material, os cenários, personagens, estudando o texto, tudo aquilo que você vai precisar para o momento de contar a sua história. E que o início da história deve ser algo surpreendente para que cative a atenção das crianças e elas prestem atenção até o final da história. E o tópico de hoje é como prender a atenção das crianças até o final da história. Uma coisa importante é que a criança, ao terminar de ouvir a história, ela possa ter entendido a história. E muitas vezes nós, como contadores de histórias, não nos atentamos a este detalhe. Então, o que fazer? Uma coisa muito importante é você saber qual é a idade das crianças que vão ouvir a sua história, porque cada faixa etária tem uma técnica diferente de contação. E hoje eu vou falar um pouquinho como contar histórias para crianças de 0 a 3 anos de idade. A história deve ser ouvida e entendida, senão de nada adiantou você contar a história. Os primeiros 1000 dias de vida de uma criança, segundo alguns estudiosos, são os dias mais importantes para o aprendizado de uma criança, porque o seu cérebro é uma verdadeira esponjinha, absorve tudo que está à volta dela, afinal de contas ela está conhecendo o mundo e precisa interagir com ele. Por serem ativas e espontâneas, as crianças nessa faixa etária usam muito os seus sentidos, porque elas estão explorando tudo que está à sua volta. Então, o tato, a visão, a audição, o paladar, o olfato, tudo isso é usado de maneira intensa. Então, por que não usar isto como recurso na sua contação de história? Ofereça objetos que ativem o sentido das crianças. Elas precisam apalpar, tocar, cheirar, degustar, ouvir os sons, emitir alguns sons também. Então use isso na história. Por exemplo, se você está contando a história de um gatinho, de um cachorrinho, de outro bichinho qualquer, você pode dizer assim: o gatinho da Maria é muito fofinho. Vamos passar a mão no gatinho da Maria? Você pode ter um gatinho de pelúcia, um gatinho de verdade e deixar que as crianças passem a mão nele. O gatinho da Maria mia bem fininho. Vamos miar igual o gatinho? Miau, miau. Você também pode dizer na história: o gatinho da Maria dorme todo enroladinho e fazer com que as crianças repitam o movimento de enroladinho. O gatinho da Maria dorme numa almofada bem macia. Tem almofada ali para as crianças apalparem, sentirem que a almofada é macia. Nessa faixa etária, as crianças também sentem muito medo. Então você pode usar e abusar de histórias que falem da proteção de Deus, para que elas aprendam que elas têm alguém que está cuidando delas. Conte histórias da Bíblia, como por exemplo, dos amigos de Daniel que se salvaram da fornalha, de Daniel quando Deus fechou a boca do leão, e outras histórias que você conheça que falam sobre a proteção de Deus no meio do perigo, no meio do fogo, no escuro, na chuva, para que as crianças entendam que Deus cuida muito bem delas e não deixa nenhum mal acontecer. As crianças desta idade também são muito receptíveis a aprender. Então, prefiram histórias que mostrem a diferença entre o certo e o errado, porque se você não aproveitar para ensinar esses valores, mais tarde
ficará difícil delas aprenderem. Não tenha pressa de ensinar. Talvez uma história por semana seja o suficiente para essa faixa etária. É normal que ela fale, conte de novo, conte outra vez, conte aquela história novamente. E você precisa repetir, repetir e repetir. Então a repetição é aprendizado. Nesta idade também as crianças gostam de chamar atenção para elas. Então, de repente, no meio da história, uma delas possa se levantar e dizer: tia, olha meu vestido novo. Tia, olha meu cabelo. Ela quer chamar atenção para ela. Isso é perfeitamente normal. Então, não perca o ritmo da sua história se isso acontecer. Faça perguntinhas durante a história. E se a criança acertar, parabenize. Diga assim: muito bem, Joãozinho, você acertou. Muito bem, Pedrinho, parabéns, você acertou a pergunta. É isso mesmo, parabéns. Isto vai fazer com que a criança sinta confiança em participar da história e assim ela vai aprender. Outro item importante na contação de histórias para essa faixa etária é que a história não pode passar de 3 minutos. É muito rápido. Mas se passar de 3 minutos, a atenção da criança vai rapidinho pelos ares e você vai perder aquele momento tão importante. E por último, é muito importante você se lembrar que ao contar histórias para crianças tão pequenas, você precisa ter a voz cadenciada, ou seja, falar devagar. Se você falar muito rápido, ela não vai absorver as suas palavras. Eles precisam ouvir os sons das palavras. Afinal de contas, eles estão aprendendo a falar e isto vai ajudá-los. Além de entenderem melhor a historinha, eles vão aprender a pronúncia de palavras. Então, diga devagar. Por exemplo, eu estou contando a história de uma florzinha. No jardim da casa da vovó, tem uma florzinha bem pequenininha. A florzinha fica lá no meio do jardim. Ela é toda vermelhinha. Vamos cheirar a florzinha? E façam de conta que estão cheirando a florzinha. A criança deve repetir este movimento. E assim ela vai participando da história e saboreando cada detalhe. Esta foi a nossa segunda aulinha. A próxima aula nós vamos aprender como deve ser a história para uma criança de 4 a 6 anos de idade. Cada faixa etária exige um tipo de técnica que você deve dominar. E se você estiver gostando do nosso conteúdo, comenta aqui, diz o que está achando. Inscrevam-se no meu canal lá no YouTube, ativem o sininho para você receber a notificação cada vez que eu postar um novo vídeo. E se você me segue no Instagram, não se esqueça de se inscrever e olhar todos os dias, porque cada dia tem uma novidade. E juntos nós vamos aprender muita coisa boa. Tchau! Até a próxima e um beijo da tia Anne. Fiquem com Deus!